Boa noite, pessoal. Segunda-feira, 8 de junho. Estamos aqui para nossa live de hoje, né? Toda segunda estamos aqui conversando, batendo aquele papo. Vamos aqui aguardar o pessoal entrar. A Yasmin, nossa convidada. Vamos conversar hoje sobre rede de contatos e cooperação entre profissionais da contabilidade. Vai ser um papo muito legal e engrandecedor para a nossa classe e também para os nossos clientes, nossos amigos, né? Porque são de outras áreas que podem também compactuar com esse mesmo pensamento nosso de cooperação, né, entre os profissionais, né, que cada área tem a sua particularidade. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Meu amigo Alexandre Melo já entrou aqui. Grande Alexandre, saudade de você. Fez faculdade comigo, hoje é um grande perito contábil, arrebentando aí nas perícias. Vamos aguardar aí mais um pouco, porque a Yasmin já está chegando. Ó, ela entrou aqui agora, só vou esperar ela pedir aqui para participar para entrar aqui. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Meu som tá bom aí? Tá, e o meu? Tá bom. É porque eu tô sem Show. fone. Minha filha pegou o fone emprestado, não me devolveu, aí já viu, só tem aquele fone grandão, não queria botar o fone grandão aqui para fazer a live, aí eu vou ficar aqui no telefone no microfone do telefone mesmo. Não, o som tá ótimo. Então só aguardar o pessoal entrar aí, a Uhum, gente dar prosseguimento. Eu até coloquei aqui aquele resumo que você me mandou, aquilo que eu falei para você também, porque sim, os assuntos são muitos, né? Então não dá para guardar tudo de cabeça, né? é verdade. Eu também tô com uma guiazinha aqui Com a pra mim aulazinha aí, né? entender. E aí, como é que Verdade. estão as coisas? Tá trabalhando em home office, tá indo pro escritório, tá fazendo o quê? Sim, home office. Mas tá já há muito tempo, porque eu trabalhei no escritório até decretar o lockdown. Depois Não, eu. na verdade, a gente só trabalhava mesmo home office, mesmo antes da pandemia. Ah, Só que entendi. a gente tinha um local de atendimento. Aí, Ah, no entendi. caso, o que mudou foi que a gente não está atendendo, não está tendo atendimento presencial. Então vocês já estão já na vanguarda aí do home office, porque Sim. essa A questão do home office veio para essa pandemia veio para adiantar muito desse home office, né? Já tem muita gente dizendo que vai continuar de home office, que vai fazer alternado, um dia sim, outro não. É verdade. A gente não sentiu tanto porque já era a nossa forma de trabalho mesmo. Entendi, entendi. É o normal, né? Isso. O que diminuiu mesmo foi, o que na verdade não tem mais, são os atendimentos presenciais, que foram todos substituídos por atendimentos online. Entendi. Mas o restante foi tranquila essa adaptação, porque a gente já vivia isso no cotidiano. Mas até a questão mesmo dos atendimentos virtuais, né, no caso dos online, também é uma coisa que vai para Já, que veio para ficar também, né? Porque sim, é muito. sim, a gente já até fazia alguns antes, mas tem aqueles perfis de cliente que gosta de Ah, sentar e sim, conversar. sim. E a gente também gosta de ter esse contato com o cliente, né? Não vamos, negar que a gente gosta, mas assim, a questão operacional era toda online. E os encontros eram mais quando vinha cliente novo, né? Que aquela primeira conversa, o cliente queria conversar pessoalmente.
ou algum cliente que já estava mesmo, mas estava com dúvida em alguma coisa, queria marcar uma reunião de alinhamento. Sim, E aí hoje todas essas reuniões estão sendo online mesmo. entendi. Dá até saudade de encontrar as pessoas. Com certeza, mas tem essa questão que você falou das pessoas que gostam, né? E realmente tem Sim, pessoas que gostam, mas não vai ser nem 8 nem 80, né? Vai ser um isso, equilíbrio entre as ferramentas, as possibilidades. Não pode também ser aquela isso mesmo. radicalização de não só trabalho online, não quero, É. não tem Assim, atendimento. até pra gente, né? Porque, assim, agora a gente é obrigado a ficar em casa, né? Como o momento. Mas quem não gosta de vez em quando, sair, esparecer. Ah, Então, sim, com trabalhar certeza. o tempo todo só de casa também não é legal. Com certeza. Então, com certeza, quando tudo voltar ao normal, se Deus quiser, a gente vai voltar com os atendimentos presenciais também, porque era muito bom. Não, com certeza. Então, Yasmin, eu acho que a gente pode já começar. O pessoal está entrando aí, Uhum, sempre demora um pouquinho, o pessoal vai chegando aos poucos. E eu gostaria que você se apresentasse, porque eu fiz esse convite para você até em cima da hora, para a gente conversar aí sobre a nossa rede de contatos, a cooperação entre profissionais da nossa área. Eu acho importante, uhum, né, não tratar como não sei, é uma concorrência, mas não tratar como uma competição, né? sim, É uma concorrência leal, não uma concorrência desleal, já que a gente tem não só na nossa área, né? Todas as áreas, eu vejo muita questão de concorrência desleal, muita gente trabalhando de maneira errada, mas a gente tem que usar os nossos exemplos aqui que a gente vive. Então, eu gostaria que você se apresentasse aí para o meu público, eu vou me apresentar para o seu e a gente vai se falando. tá bom. Então, para quem não me conhece, né? Meu nome é Yasmin, sou contadora. Tenho 2 anos de formada, mas na área eu já estou há 6 anos. Então, já é uma coisa assim. Eu até compartilhei esses dias nos meus stories, né? Que foi um amor à primeira vista quando eu tive contato com a contabilidade. Era uma coisa que eu já gostava e quando eu encontrei, eu falei: não, esse curso une tudo que eu gosto. Então, assim, eu já estou há 6 anos na área, há dois como formada e há mais de um ano na frente da Cria Consultoria, junto com a minha sócia, Cariane, Sim. e fui convidada pelo Wilton, né, para estar contribuindo, porque eu realmente acredito que, não só na nossa profissão, mas eu acho que se todos é, pensassem em se ajudar mais e não só em concorrência e crescer juntos, né? Eu acho que todas as classes teriam uma força maior para conseguir melhorias, para conseguir mesmo uma valorização melhor. A gente vai falar disso, né, durante a live, mas enfim, é o que eu acredito e com certeza sei que o Wilton também. Obrigado aí pela sua apresentação, obrigado por ter aceitado o convite, assim, Eu que agradeço o convite. como eu falei, foi um convite rápido, assim, né, de supetão, você aceitou, Uhum, e eu vou me apresentar aí para quem não me conhece, meu nome é Hilton Carvalho, também contador, tenho um pouquinho só mais de idade, de experiência que a Yasmin, é normal, ela vai chegar lá, entendeu? Quem sabe sim, no futuro ela vai fazer uma live com a minha experiência que eu tenho agora e eu com mais experiência ainda, né? Porque eu não quero ficar verdade. velho e, vamos dizer assim, desatualizado. Quero sempre estar nesse meio aí de conhecer coisas novas, sempre estar participando aí, entendeu? E para isso é bom, como eu estava te falando da minha filha, para isso é bom ter filho adolescente. Você fica sempre antenado de tudo. Mas, como eu estava falando, sou contador, sou proprietário da Mones Consultoria, tenho 24 anos de experiência no mercado, nessa área, já tenho bastante vivência. Vou fazer ano que vem agora, até tem um participante aí da nossa live que fez faculdade comigo. Vou fazer 20 anos de formado ano que vem, então já passou um Caramba, tempinho que aí legal. já, então a gente olha para trás, daqui a pouco você vai olhar também, você já vai estar uns 10 anos de formado aí, mole, mole, porque o tempo passa muito rápido, a gente vai fazendo as coisas, Uhum, vai trabalhando, vai vivendo, quando vai ver, o tempo já passou.
É E verdade. resolvi, como eu tenho feito todas as lives segunda-feira, nesse mesmo horário, às 6 horas, tenho feito lives do nosso ramo, né, dos assuntos que envolvem contabilidade, finanças, tudo. Também tenho feito live com outros profissionais de outras áreas, educação física, já fiz live é, com coach especializado em pessoas, né? Já fiz outras lives também com outros profissionais e convidei a Yasmin porque vi uma oportunidade, como ela falou, né? Ela é proprietária da Cria Consultoria, uma pessoa que se formou há pouco tempo, tá fresca no mercado, com pensamentos novos, com novos direcionamentos, e nada melhor que conversar com pessoas assim para ver para analisar o assunto que a gente vai conversar hoje, sobre rede de contato, sobre a colaboração dos profissionais, a cabeça mais aberta, e a gente vai começar a conversar sobre isso, tá bom? Sim. O pessoal está entrando aí. O que, que a gente pode começar a falar, Yemi? A gente pode falar, tipo, o objetivo da live é a gente conversar sobre a nossa rede de contatos. O que, que você vê nesse contato com outros profissionais? Como é que é o seu contato com outros profissionais da nossa área aqui da cidade? Como é que é? Então, eu posso até te afirmar que como que eu posso dizer? A minha vontade de exercer a profissão, ela foi muito fortalecida quando eu comecei a manter essa rede de contatos. Então, assim, eu acho que todo mundo, quando faz faculdade, tem um momento que pensa assim: será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque geralmente, quando a pessoa faz faculdade, a pessoa está muito jovem e vai tomar uma decisão que é, não é para a vida toda, porque a pessoa tem chance de lá na frente trocar de profissão, mas não deixa de ser uma escolha muito importante, né? Então, eu já tive esse momento de pensar assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E quando eu comecei a ter contato com contadores que já atuavam, foi aí que eu realmente me encontrei, digamos assim, né? Foi o meu primeiro contato. Eu era estudante, então eu ia, né, nos cursos que o conselho promove aqui na cidade, eu ia nos encontros que a autoridade promove, né, junto com o sindicato. Então, quando eu comecei a me envolver com outros contadores e sair um pouco daquele mundo de faculdade, porque a gente aprende muito, óbvio, mas não é muita realidade, a vivência, né, não é mostrada ali. Então, quando eu comecei a ter contato mesmo, foi aonde eu me encontrei na profissão e vi que era dessa forma que eu queria atuar. Porque muitas pessoas não sabem, mas quem faz contabilidade não pode atuar somente como contador em um escritório de contabilidade particular, digamos assim, né? Existem várias outras vertentes. E eu sempre tive vontade de trabalhar em escritório mesmo, principalmente de ter o meu próprio escritório. E quando eu comecei a ter contato com outros contadores, eu tive certeza disso. Então, só aí eu já vejo até um benefício para, de repente, a pessoa que está estudando ainda. Eu até aconselhei uma amiga minha que ela fazia faculdade, falava com ela, vai nos encontros, para você ir conhecendo a vivência, né, mesmo, trocando experiências. Então, assim, acho que o primeiro ponto, antes mesmo de me formar, foi realmente compartilhar as experiências, porque somos todos da mesma profissão. Como você falou, existe essa palavra de que nós somos concorrentes, mas nós não precisamos nos comportar como concorrentes. E até que, pelo menos aqui em Campos, na nossa classe, eu vejo que as pessoas contribuem, né? A gente tem um grupo lá, eu acho muito bacana, as pessoas, um coloca dúvida, o outro responde. Não vejo hostilidade aqui, pelo menos eu nunca vi, de um profissional pensar, não vou responder porque é meu concorrente. Eu, pelo menos, não vejo isso aqui. E eu vejo exatamente o contrário, a força, né, que todo mundo tem Entendi. junto. Então, assim, eu acho de suma importância qualquer profissional de qualquer faixa de idade, digamos assim, da profissão, né? Sim, Esteja começando, seja como você já é mais experiente, mas eu acho que essa rede de contatos, ela traz muito benefício pra gente.
Com certeza. E eu acho, a gente vai falar disso aqui hoje, né? Mas um dos benefícios que trouxe para mim foi, assim, me fortalecer ainda mais na minha profissão, né? Ter aquela certeza Sim. e de que eu não estaria sozinha quando eu começasse de fato. Mesmo porque a gente sozinho nesse mundo a gente não consegue nada, né? E, Exatamente. e na nossa área, né? A gente vai falar muito aqui da nossa área e as pessoas que podem estar assistindo achar que, mas na minha área também é assim, mas a gente está falando da nossa e não tem, eu sei de experiências de outros profissionais de outras áreas que me falam, que né, contam sobre dificuldades, deslealdade, Uhum, prostituição do mercado, aquela coisa que toda área sim, passa, mas quando a gente falar aqui da nossa, não é por falta de conhecimento das outras, né? Mas sim, ainda mais na nossa área, né? Porque a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muito, como é que eu vou dizer, desamparo da área do governo, né? Então, se a gente não se sim. ajudar com experiências, com troca de, fiz assim, deu certo, fui em tal lugar e me orientaram a fazer assim, aí o outro, mas me orientaram a fazer de outro jeito, aí chega num lugar comum, né? E ainda mais agora, né, que a gente pode entrar até nesse assunto, que a gente, até na nossa pré-conversa antes da live, a gente falou sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Quando a gente começou a ter essa pandemia, que a gente começou a verificar, as empresas vão fechar, os funcionários vão estar desamparados, qual foi o seu primeiro pensamento? Você ficou insegura de é, ver que ia ser muito abalada com isso também? Ou viu uma oportunidade aí? Porque eu falo para você, eu fiquei um pouco inseguro, ainda estou, mas inseguro no fato de, assim, de bater aquela. Não sei se a palavra seria tristeza, mas a gente está meio assim, carregado, né? Pelo Uhum, fato de ficar em casa, das coisas não andarem, ver muito sofrimento, pessoas desesperadas, querendo saber, ainda mais agora que os acordos de suspensão estão terminando e o mercado não abriu de sim. novo, e os empresários desesperados, mas como é que o funcionário vai voltar, não tem como pagar, não tem faturamento. Então, lá no começo, como é que você encarou isso? Logo e logo assim, você começando, né, iniciando a sua vida profissional, profissional não, iniciando a sua vida, vamos dizer assim, de proprietária de escritório. Uhum. Como é que foi essa tua sensação? Então, a gente no primeiro momento, acho que deve ter acontecido com todo mundo, né? Você vai me dizer se você também pensou isso. Logo quando começou a quarentena, eu não tinha noção da dimensão que isso ia tomar. Acho que no primeiro momento eu realmente pensei que seriam 15 dias e que, sabe, eu não tinha noção da proporção que isso ia tomar. E aí, quando foi caminhando lá para o final de março, que as coisas realmente foram só piorando, eu acho que, como todo ser humano, eu também fui tomada pela insegurança e, e como empatia que a gente tem com nossos clientes. Como você mesmo falou, é uma situação muito triste. Você vê um cliente que está perdido, que não tem expectativa, não sabe o que vai acontecer, principalmente aquelas pessoas que dependem muito do atendimento presencial, né? Então, tem certas profissões que a pessoa não tem como fazer delivery, por exemplo, uma dentista, uma manicure, não tem como fazer um delivery. Então, assim, ver a situação dessas pessoas realmente é algo que nos aflige. Sim, Mas eu também vi a oportunidade. Eu posso dizer que vi dois tipos de oportunidade. A primeira foi de mostrar para as pessoas o que a gente já vinha falando, que é até parecido com o que você trabalha mesmo, né? A linha de pensamento que você tem, a gente mostrar que a gente pode, como contadores, ajudar as pessoas a ter uma certa previsão de alguns cenários, né? E isso eu acho que a pandemia, e eu espero que tenha mostrado isso para alguns empresários, né? Que não dá para viver na sua empresa achando que amanhã, né? Tipo, vamos viver o hoje, amanhã a gente vê o que faz. Eu acho que já foi tempo de pensarem assim e por mais que a gente venha com um trabalho de conscientização,
tentando, e a gente já vinha com esse trabalho antes, eu acho que nada ensina mais que o exemplo, né? E eu acho que muitas pessoas sofreram na pele o fato de não ter se preparado. Eu sei também que tem pessoas que tinham se preparado, mas é impossível você prever que vai ter uma paralisação de tanto tempo. Então, mesmo as pessoas que se prepararam estão passando por dificuldades. Eu não estou dizendo que isso salvaria tudo, mas eu acredito que as pessoas vão aprender, né? Estão aprendendo a falta desse planejamento, né? Então, eu acredito que eu vi dois tipos de oportunidade, baseada em uma só linha de raciocínio, né? Mostrar para as pessoas que ainda estão começando, na prática, antigamente a gente falava muito teoria, a gente mostrava, falava que era importante, mas hoje eles estão vendo na prática, né? Então, a gente trabalhar isso e mostrar para as pessoas que ainda vão começar, que ainda estão entrando no mercado, a importância disso e ajudar as pessoas que sofreram, né, com esse futuro que ninguém esperava, ajudar justamente, tá? Não dá para ficar chorando, já aconteceu, não tinha planejamento, não tinha capital de giro, não tinha nada, vamos olhar daqui para frente. E também trabalhar na base do planejamento, né? Porque eu acredito que não é porque aconteceu isso que a gente vai ter que ficar de braço cruzado, esperando passar, a gente tem que agir de alguma forma. É, Então eu acho. Não, pode continuar. Pode falar. Pode continuar. Não, era só para concluir. Eu acho que, assim, meu primeiro momento, como você, né, foi realmente, assim, segurança, porque eu não esperava a dimensão, mas depois veio a oportunidade. Eu acho que eu juntei, a gente pôde pegar esse exemplo, apesar de ser uma coisa muito ruim, mas pegar esse exemplo para transformar a realidade, né? Tanto de quem está começando, quanto de quem foi acometido por isso. Sim. Não, eu pensei no começo, comecei a classificar os tipos de pessoas e empresas que até depois, agora, mais para o final, eu até andei lendo um artigo sobre um relatório, não sei se você já ouviu falar, não sei, Cash Runway, que você classificar as empresas por tipo de, como é que eu vou dizer, por um ranking de recuperação dessa pandemia. Ah, Tipo, se a, se eu a, se a vi, empresa eu vi tem, algo se a desse tipo. empresa tem uma reserva que dividida por 12 paga os custos fixos dela por um ano, ela é Uhum, classificada, né, ela é ranqueada em um nível. Se paga por 6 meses, ela é ranqueada em outro nível, como se fossem essas fases aí do lockdown da prefeitura, né? Nível aham, laranja, nível vermelho, nível branco. Aí eu já tinha pensado nisso, não nesse nível de valores, né? Mas uhum, em questão das pessoas, por exemplo. Isso que a gente falou. Você falou das pessoas se prepararem depois da pandemia, né? Depois de Primeiro você falou de que ninguém imaginava. Você imaginou que fosse 15 dias. E realmente, como a gente já conversou aqui, pela minha experiência de vida e de mercado, eu tenho mais do que você, principalmente de vida, e nunca imaginei que isso fosse acontecer um dia. E nem quem tem muito mais experiência de vida do que eu poderia imaginar, né? Então, isso aí está fora de cogitação. Você sim, chegar para um cliente, chegar para uma pessoa e falar assim: ah, mas você devia estar preparado. Não tem como se preparar porque a gente não está tinha passando, não como. tem. Mas tem o nível daquele empresário, que a empresa dele se paga para funcionar e não sobra nada no mês, que é da maioria, entendeu? Ó, o Infelizmente, Gustavo está falando aqui, nem quem tem 100 anos, com certeza. Né? verdade. Tem gente até que passou aí com cento e poucos anos falando aí na televisão que passou pela gripe espanhola, mas eram outros tempos, outro mundo, outro tudo, então não tem nem como imaginar. E até a Rosângela, antes, quando você estava falando, ela falou exatamente, eu acho que a gente estava falando que a Rosângela é uma amiga minha, que ela é dona da escola onde meu filho menor estudou. Então é um ramo também que não tem como ter atendimento presencial, online, tem as aulas, tem tudo, mas vai voltar Não é a quando? mesma Vai coisa. voltar com que protocolo? Vai voltar como? Um monte de criança. Não tem É como. verdade. O adulto já é difícil educar, imagina a criança. Esse final de semana mesmo, meu filho, para tirar a máscara, ele meteu a mão na cara e tirou a máscara. Como é que você vai ensinar para ele?
Ah, tira pelo elástico. Não tem como, não É, tem. Entendeu? tem coisas que realmente. Então, voltando aqui, eu tenho empresa, que é a maioria do empresariado do Brasil, né? Porque muita gente acha que ser empresário no Brasil é fácil, né? Empresário ganha muito dinheiro, é fácil, mas tem aquele nível de faturamento e despesa igual, não sobra nada, não tem nem como se preparar para nenhum mês depois. Tem Uhum, aquele que tem como se preparar e realmente não se prepara. E tem o que tem como se preparar, mas não se prepara como você mesmo falou. Não tem como se preparar para 2, 3, 4, 5 meses de sim, faturamento 10%, zero ou muito 0%. baixo, realmente. Então não tem E tem como. aqueles, e tem aqueles que acham que o caixa da empresa é o prolabore deles Aí, e agora fica desesperado porque não paga as despesas, mas tipo assim, como que você fazia antes? Era o faturamento todo, tipo, ganhava R$ 3.000 na empresa, era o prolabore dele. sim. Então, realmente, é como você falou, vários níveis de empresas que nenhum planejamento salvaria, como a gente está conversando, nenhum planejamento salvaria, mas tem umas que já era difícil antes, se fosse É. pegar antes, né, já estava uma situação complicada e realmente complicou mais ainda. O que eu costumo falar, eu também eu sou consultor lá na Tec Campus, da área Uhum. financeira, e quando eu vou dar aula de planejamento financeiro no curso lá, que, que eu falo mesmo, né? Olha, gente, vocês vão abrir negócios, futuros empreendedores, futuros empresários, se a gente pode falar assim, mas entendam uma coisa: vocês querem abrir empresas, querem ser empresários para sair de serem empregados, mas vocês, para sempre, se vocês daqui em diante tiverem empresa até o fim da vida de vocês, vocês vão ser empregados da sua própria empresa. Não acha que você vai ter empresa e a empresa faturou lucro, bota no bolso. Não, você tem que ter prolabore, que é o seu salário. Você tem que ter o caixa da empresa separado. Não adianta. Você vai trabalhar para a sua empresa. Se der lucro e você puder distribuir para você e não para guardar para outras coisas, beleza. Se não, você recebeu o seu prolabore e vida que segue. Não tem Vida como esse que negócio segue. de. É prolabore. Se você vai faturar 50 mil e vai colocar as suas despesas ali dentro dos 50 mil, você vai ter que colocar o teu prolabore ali dentro, para pelo menos você receber. Se der lucro zero, pelo menos o seu salário está Pelo menos está garantido. garantido. Não pega e chega, faturou 50 mil, bota 10 mil no bolso e vai pagar as despesas com os outros 40 e vão ver no que dá. Não, não é assim. Então tem muito Sim. isso do que você falou e é difícil. O Gustavo está aqui, o Robson entrou aqui agora. O Gustavo está aqui, ele falou aqui, ó, não tem como segurar, não tem empresa que aguente honrar. Uma vez já estava no processo de retomada. Sim, é isso também, Gustavo, né? Não é só o processo de retomada, é um processo de crise eterna. A gente no Brasil, a gente vive em crise eterna, é uma crise atrás da outra. Crise disso, crise É daquilo, crise daquilo. verdade. Não, então, é o que eu falei. A maioria das empresas está ali no limite entre faturamento e pagar despesa. Não tem como se preparar para nada. Vai ficar um mês, 2 meses, 3 meses, preciso de capital de giro para 5 meses. É muito difícil se preparar para isso. Fala, Robson, boa Sim. noite aí. Obrigado por ter vindo. É, então, aí você, como estava falando da pandemia, mas a pandemia também gerou para a nossa área uma demanda de trabalho também muito grande. No fato de Sim. suspensão de contratos de trabalho, medidas provisórias a vários momentos, toda hora. Agora deu uma parada, mas lá no começo era medida provisória, Era portaria, toda hora. Ia dormir só pensando, ai meu Deus, qual MP que vai ter amanhã? portaria toda hora. Aí agora a MP que suspendeu o contrato de trabalho, estendeu por 60 dias, todo mundo achando que poderia estender a suspensão por 60 dias. Sim. A confusão, então teve uma demanda de trabalho muito maior, né? Sim, sim. E aí eu acho que é nessas horas também que, como eu falei, né, eu já vejo a cooperação entre os profissionais da nossa área, pelo menos aqui na nossa cidade, eu já vejo há bastante tempo. Mas nesse momento eu vi um ajudando o outro cada vez mais. Então, principalmente nesse início, né, que saía uma MP atrás da outra, algumas pessoas ficavam perdidas e sempre tinha um para ajudar. Não, saiu, mas está falando sobre isso daqui e tal.
Então, assim, eu vi essa demanda quando aumentou, além de ser uma coisa que foi muito difícil, né, pra gente se acostumar a uma nova rotina de trabalho muito intensa, mas sempre com essa colaboração. Então, mais um ponto em que ela é importante, né? Sim. A colaboração entre os nossos profissionais, eu acho que nesse momento ela foi mais importante, está sendo importante para que todos possam passar por essa crise. Sim. Porque não é fácil, não está fácil para ninguém, não está fácil para nenhuma área, não está fácil para vários profissionais. A gente fala assim, todo mundo tem o seu nível de dificuldade. Então, por exemplo, os profissionais de saúde não tem nem o que comentar das dificuldades que eles passam, mas dentro da nossa profissão, nós também estamos enfrentando uma certa dificuldade, que, como você falou, o ritmo de trabalho é ajudar os clientes mesmo a tentar ver uma saída. E no meio disso tudo, a gente encontrar força em um outro profissional da nossa área mesmo, que não vê a gente, como eu falei, não tem hostilidade, tá ali para ajudar, é uma coisa que fortalece muito. É uma coisa que te dá uma segurança, tipo, eu sei em qualquer coisa, eu posso entrar em contato com fulano, eu posso colocar no grupo dos contadores, eu sei que eu vou ter esse amparo. Sim. Então, mais um ponto, né? Não, com certeza. E também teve muita demanda também na questão que até agora tem essa demanda, porque tem muita dificuldade ainda dos empresários na busca de crédito, né? Porque a gente Sim, foi buscando as linhas de créditos, apresentando para todo mundo, mas só que ninguém consegue pegar, porque como tem aquele limite entre receita e despesa, que a empresa já vinha na dificuldade, sempre um imposto aqui, o outro sem pagar, uma certidão negativa sem sair, na hora de buscar um empréstimo numa situação como essa, o governo exigindo um monte de garantias, um monte de requisitos e nenhum empresário, nenhuma empresa consegue cumprir. Tanto é que o sim, muita dinheiro do gente crédito falando aí que não está está sobrando conseguindo. e ninguém está conseguindo pegar, né? Sim, não estão conseguindo. E eu acho assim até engraçado quando alguém chega para mim e fala assim: ah, eu não estou conseguindo crédito porque eu tô com o nome sujo. Eu, sinceramente, eu acho que o que o governo esperava no Sim, meio dessa crise quando liberou, disse que ia ter, né, as linhas de crédito. O que esperava? Como você mesmo falou, a realidade no nosso país das empresas não é das mais bonitas, não é de empresas que estão com lucro e etc e tal. E ainda mais nesse momento, quando foi divulgado que ia ter, muitos empresários já deviam ter parado de pagar várias coisas por conta de faturamento ter caído. E aí chega a ser uma piada a pessoa não conseguir porque tá com alguma restrição. não, e É tem linha, e realmente. tem, e tem linha de crédito que eles estavam querendo não, querem que você cumpra requisitos de faturamentos do ano passado ou do ano retrasado. Assim como São coisas. outro absurdo que eu acho, aproveitando esse gancho, por exemplo, o auxílio emergencial que está ajudando muitas pessoas aí de R$ 600. Tem gente que não está conseguindo porque em 2018 teve mais rendimento, além dos 28 mil. Pô, mas em 2018 era uma coisa. A pessoa está precisando agora, a pessoa está sem nada Sim. agora. Em 2018 tem gente que estava empregada, com um salário mediano, que para 28 Uhum. mil no ano não é um salário estratosférico, é um salário mediano. Então conseguiu ter um rendimento de. E tem gente que não está conseguindo ter auxílio de R$ 600 agora, porque em 2018 teve um rendimento maior de 28 mil. É assim, Sim. são umas exigências que você não consegue entender. E vai É, para a não dá. empresa. A empresa está precisando de crédito agora, está precisando de fôlego agora. Aí vai ver o faturamento dela no ano de 2018, 2019. É uma coisa assim que é lamentável, né? Com E certeza. E dificulta mais ainda a pessoa acreditar que vai ter uma saída, né, de sim, forma mais rápida. sim, Tanto é que, infelizmente, muitas empresas estão fechando, sim. porque. Agora acho que você falou até do. A gente sabe que tem os nossos grupos de contadores, todo mundo ajuda, mas também tem um lado negativo da nossa área, que eu considero ser a concorrência desleal.
Concorrência desleal, que sim. eu digo, é com relação a preço, com relação a valor, né? Valor, com relação a, como é que eu vou dizer, até fazer trabalhos gratuitos para, né, tirar o cliente, ou uma propaganda muito incisiva, ou um valor ínfimo ou gratuito. Eu não sei se você já sofreu isso, se já teve essa experiência. Aí, se você tivesse, puder falar aí pra gente. Então, eu ainda não sofri consequência desse tipo de ação, porém eu sei que tem no nosso meio, em todas as outras profissões, mas eu eu vou acabar entrando em um assunto que eu trouxe também para a gente discutir, que é sobre a valorização, né? Sim, É, eu acredito que quando a pessoa pratica esse tipo de coisa, ela coloca o valor muito abaixo para pegar um cliente de outro, enfim, ela está se desvalorizando mais ainda do que a nossa profissão já está desvalorizada. É uma profissão que, assim, você chega para alguém, você fala que é contador, a pessoa logo lembra de imposto de renda, lembra de coisa para pagar, a pessoa não pensa em coisa boa. É aquela, sabe, um tempo atrás eu estava vendo sobre os coaches, né, que, assim, meio que explodiu e aí muitas pessoas, aproveitadores que existem em todas as profissões, começaram a usar, né, o nome, dizendo que era coach, enfim, fazendo coisas que realmente não condiziam com a profissão e acabou sujando todo o resto. Eu conheço profissionais, assim, de respeito mesmo, que hoje eu posso olhar até no Instagram, a pessoa praticamente nem usa, nem coloca lá que é coach, porque, assim, passou a se tornar a uma... palavra foi demonizada. A palavra foi Foi, demonizada. é verdade. E assim, eu vejo que com a gente acontece um pouco parecido, né? Apesar de ser uma profissão mais antiga, quando a pessoa fala contador, esses dias eu perguntei nos meus stories, as pessoas só lembram de coisa para pagar, lembram só de coisas negativas. E eu acho que quando um profissional, a profissão já está suja, já, o nome já está sujo, ele mesmo não se valoriza, colocando valor abaixo, ele tá muitas vezes, se for pegar esse escritório e fazer uma contabilidade certinha, possivelmente eles estão pagando para trabalhar, porque é, as despesas, né, a gente tem custo com sistema, com pessoal, enfim. Então, fica nessa, como você falou, essa prostituição mesmo, apenas para ter quantidade. Quantidade não é qualidade. E aí você não consegue entregar um serviço de qualidade para o seu cliente. Sim. Tem gente que acaba acostumando mal o cliente, né? Porque tem cliente que vem e fala assim: ah, mas o outro contador fazia, sei lá, o outro contador fazia a declaração de não sei quem para mim, coisa que não tem nada a ver com a empresa. E aí o contador acaba pegando, faz tudo, faz um serviço, na verdade, de despachante, Sim, muitas despachante. vezes Eu ia de falar isso. Eu ia despachante. falar de despachante. É um serviço de despachante e acaba achando que vai ser benéfico para ele ficar com vários clientes pagando assim um valor muito ínfimo mesmo, quando na verdade está sendo prejudicial para ele mesmo, porque não está se valorizando, não consegue. Eu acredito que não vai conseguir prestar um serviço de qualidade para o cliente, uma atenção diferenciada e principalmente não vai fazer o cliente entender o valor que o contador tem. Sim, Que eu acho que a nossa missão hoje é fazer as pessoas, os empresários entenderem que nós não somos despachantes, que nós não somos feitos para calcular imposto, isso os sistemas fazem, né? A gente realmente, como eu falei, como eu coloquei no resumo para você, né? A gente fez a faculdade de ciências contábeis, nós somos cientistas e muitas pessoas se comportam como despachante, como preenchedor de formulário. E ao longo do tempo, eu acho que muitas pessoas esqueceram a essência da profissão. A contabilidade ela foi criada para ajudar a pessoa que é dona daqueles patrimônios. Então, tipo, olha, eu vou cuidar dos seus patrimônios para você. Mas o que que acontece hoje? As pessoas, a gente foi realmente muito sufocado por conta de tantas declarações, enfim, que o governo foi criando e quem sempre é responsável por preencher somos nós.
sim, É que a gente foi esquecendo que o principal beneficiário daquelas informações, que é o dono lá que tem aqueles negócios, não está sabendo de nada. O governo sabe de tudo e, na verdade, o governo já sabe antes da gente confirmar, que a sim. gente só confirma, né? A gente confirma para o governo, ele sabe tudo e você acaba esquecendo do empresário, que é a pessoa que mais precisava saber daquelas informações. Sim. E eu acho que grande parte disso vem justamente dos profissionais não se valorizarem, não lembrar dessa essência, não lembrar o porquê que eles estão ali. E aí, quando você faz um mero serviço de despachante, que você não tem, assim, você não vê valor do seu trabalho, você acha que é só ali, só fazer isso aqui, só fazer uma guia, e você não pensa realmente nas consequências disso. É, E aí colocar preço abaixo, eu acho assim, vergonhoso até para a própria pessoa, né? eu acho que a gente também tem que fazer um meia-culpa aqui, porque também, muitas vezes, os nossos clientes, ou os clientes de outros contadores, né, ou, os empresários, eles também não dão o valor devido para a nossa profissão, porque o contador também ele se acostumou a ficar sempre na retaguarda, sempre ali, é, vou dizer, sempre na defensiva de esperar acontecer alguma coisa. Ele não se apresenta, ele não fala no que ele pode ajudar, ele não apresenta uma solução, ele não inova para o cliente, ele não mostra, né, Uhum, para o cliente, ó, de repente você está pagando ou então colocando um funcionário seu para fazer isso, mas eu posso fazer isso para você. Esse processo que você está fazendo aqui está fazendo de maneira errada, não é desse jeito, é desse. Então, muitas vezes uhum. acontece esse tipo de coisa, que aí o contador fica só como emissor de DARF, como distribuidor de má notícia, né? Ah, tá cobrando isso. Ó, agora você tem que fazer isso. Surgiu imposto Sim. novo, Pedindo documento. pedindo documento, entendeu? Então, tem um trabalho também que você vai concordar comigo, tem um trabalho também nosso que é muito difícil de convencer o empresário de como ele deve controlar os documentos dele, Ah, os com pagamentos, certeza. os recebimentos, porque A gente tem que educar tem que o educar. empresário a ser empresário. Sim. E também tem a questão de o empresário vai fazendo o trabalho dele, a empresa dele vai tendo vida, só que uma hora precisa de um balanço porque ele precisa de um capital externo, ou então tem alguém querendo comprar parte da empresa dele por um valor alto. Aí precisa de um balanço. Se ele não informou nada ao contador, como é que o contador vai fornecer um balanço? E Sim, não é um balanço só para quando alguém quer comprar a empresa ou ele precisa de um capital. É um balanço que ele tem que ter todo ano, todo mês, balancete, para ele verificar a situação da empresa dele, o histórico da sim, empresa dele. Então é isso que, de repente, a gente pode fazer uma meia-culpa que a gente não fornece esse tipo de noção para o empresário, né? Também pela quantidade de trabalho que a gente tem, pela demanda enorme de sermos funcionários terceirizados do governo, né? Porque nós somos funcionários terceirizados do governo sem receber ainda por cima, né? é A gente, escravo, a então. gente trabalha, Funcionário né? recebe. Trabalha para o governo e não recebe, né? Porque a gente faz É tudo, a gente que verdade. preenche declaração para o IBGE, né? Os números que o É, IBGE mostra na televisão tão bonitos, quem preenche a maioria dos números ali são os contadores, né? Através do CAGED, sim. através de declaração anual, né? Tudo a gente que preenche, ele só depura os dados e apresenta. Aí, né, realmente fica fácil. Então, a gente não tem esse tempo de mostrar, de ficar junto ali ao lado do cliente, porque a gente tem toda essa demanda, né, de trabalho do governo, de fazer declaração, de ler em medida provisória, portaria, Sim. ainda mais numa época Se como essa, atualizar, né? se atualizar, Sim. porque. Mudança atrás de mudança. E outra meia-culpa também, que eu acho que não sei se você concorda comigo, é o contador ele também tem por ser uma profissão desvalorizada e ele ter que ter o faturamento dele, da empresa dele, do escritório dele, ele acaba fazendo a contabilidade de vários tipos de empresa. Então, o contador ele não funciona como nicho ou como especialidade, como advogado, como médico.
Muita gente não sabe. Uhum. Mas hoje em dia isso está até mudando, porque você vê aí escritórios contábeis especializados só em área médica, escritórios contábeis especializados só em supermercado. Então, mas os pequenos, os menores ainda não chegaram nesse nível. Então acaba pegando tudo. Então você vê escritório aí que faz desde contabilidade rural até contabilidade de empresa de petróleo. Aí acaba não Sim, entendendo nada, faz tudo meia boca, né? é verdade. Se, como você falou, se a pessoa, como os advogados mesmo, né, que tem um nicho definido, você tem muito mais tempo para se dedicar a estudar só aquilo, porque imagina, a gente tendo vários tipos de cliente, como o exemplo que você falou, você tem que saber de e são obrigações diferentes para cada um, né? Então, tipo assim, uma empresa de saúde tem que enviar uma certa declaração e uma pessoa física tem que enviar outra. É assim, completamente diferente. Você tem que saber um pouco de tudo. E aí que é a meia-culpa que você falou, né? Um pouco. Você não acaba sabendo o necessário para oferecer um serviço de qualidade. É um pouco de tudo. Sim. E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? A gente tem os nossos grupos, né? Que a gente participa no WhatsApp, tem muita troca, muita Uhum, ajuda, muita gente colaborando um com o outro, às vezes até com dúvidas básicas, mas não tem julgamento de valor, né? Ah, mas isso aqui é básico, era para sim, você saber. Não, as pessoas vão lá, é verdade. respondem, é, né, ajudam um ao outro, mas você acha que a gente deveria fazer mais esse tipo de iniciativa que a gente teve de conversar através do Instagram, fazer mais encontros? O que você dá de sugestão? Eu vejo aqui, como falei, e continuo falando desde o início, eu vejo que apesar de estarmos sempre unidos, um em busca de ajudar o outro, eu não sei se é geral, vou falar aqui pelo que eu vejo aqui em Campos. Eu vejo que a maioria dos contadores aqui ainda são muito tradicionais. E a gente sabe que o tradicional vai ficar para trás, porque não vai mais daqui para frente. A pandemia veio para acelerar isso, né? Que já estava acontecendo, mas a pandemia veio para acelerar, como a gente conversou no início da live. O home office não é mais o futuro, já está acontecendo. Contabilidade digital, parar de ter que ir no escritório pegar alguma coisa, ou o escritório ter que levar também não é mais o futuro, já acontece. Mas eu vejo que aqui em Campos ainda existe muito essa contabilidade tradicional. E eu acho muito interessante aqueles encontros que a Alterdata promove, encontros pessoalmente, né, que tinha na época antes da pandemia, então, como que se chama mesmo? Acho que é Seminário? Coffee Conte. É Seminário? um seminário que eles faziam, eu acho isso muito interessante, e a minha sugestão é que houvesse mais, é, infelizmente agora não pode ser presencial, né, mas que houvesse mais encontros, mais bate-papos, mais voltados, principalmente para acordar algumas pessoas que ainda estão meio que paradas no tempo, que ainda não estão resistentes a algumas mudanças, porque, como tu falando, na minha visão, eu acho que você concorda comigo, essas coisas não são mais o futuro, já estão acontecendo, né? Sim. É, E tem a pode questão falar. também, o que você falou sobre contabilidade digital, com a gente encontrando, a gente colocando as questões. Eu até já dei uma palestra nesse seminário do Alterdata falando sobre BPO financeiro, né, que é a Uhum, terceirização do setor financeiro do cliente, que o contador pode fazer isso para ele, né? O contador, ele trabalha para o cliente na área financeira do cliente, claro, isso num cliente pequeno, num determinado ramo, não é para toda empresa, né? Porque é uma responsabilidade muito grande você mexer com o financeiro de uma empresa. Então, não é uma empresa sim. grande, são empresas de alguns ramos que você consegue terceirizar o financeiro da empresa. Então, eu fiz essa palestra justamente para compartilhar o conhecimento que eu tenho para outros colegas também usar esse tipo de ferramenta, porque ajuda todo mundo, Uhum, ajuda ele mesmo, porque sim. se você coordena o financeiro do seu cliente,
Ao invés de você ter aquele trabalho de educar o cliente para ele mandar tudo para você de certinho, você mesmo já vai fazer esse trabalho. Você já vai Exatamente. ajeitar o financeiro dele para, na contabilidade, já ter o trabalho já pronto para poder gerar os números para ele. E essa parte da contabilidade digital, eu acho que o grande pulo do gato para isso vir a ser cada vez mais aceito por aqui são esses encontros. Porque vai ter muito contador, muito profissional. Ah, mas o meu cliente não quer mandar digital. Quando manda? Não quer mandar digital, não quer escanear, não quer. Porque tem muito cliente que paga uma conta na internet e imprime no papel para mandar para o contador. Por que já não manda direto ali, né? Não precisa Só imprimir. compartilhar. Já faz tudo pelo banco, manda tudo digital. Você não precisa mandar mais Uhum. papel. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, lá na Monish, eu estou digitalizando tudo. E vou devolver tudo quanto é papel para o cliente e ele vai guardar, porque eu não quero ficar com papel mais. Já não tenho quase não tenho armário, porque não precisa, hoje em dia não precisa mais de papel, são poucos os É, documentos que tem que ser original. Então, não tem essa coisa. E a contabilidade digital é a facilitação dessa relação, né? E esses encontros servem para isso, para o sim. Rodrigo da Alterdata está sempre colocando profissionais de diversas áreas, da área Eu fiquei até contábil. um pouco, eu fiquei até um pouco triste, digamos assim, porque o Rodrigo tinha convidado a gente, né, eu e Cariane, para a gente estar falando justamente sobre isso, sobre essa transformação Sim, que nosso setor que vem acontecendo, e eu estava assim empolgada justamente por isso, por eu ver essa necessidade que nossa cidade precisa, porque em outros lugares isso não é novidade mais. Eu acho que se tivesse um escritório contábil tradicional em uma cidade grande, isso sim seria coisa de outro mundo. sim. Então, assim, eu vejo que aqui ainda precisa dessa cultura e eu estava até empolgada que a gente ia poder contribuir com isso, mas, né, Aí, a gente foi surpreendida mas pela pandemia. não vai faltar oportunidade, né? Sim, com certeza. Isso tudo Eu vai também passar. acredito que esses encontros, principalmente esse que o Rodrigo organiza, né? Eu acredito que ali é fruto é um lugar que sai muitas ideias e que as pessoas podem estar compartilhando os desafios e as próprias ideias, né? Um sugerindo para o outro, que crescer Sim. sozinho não tem graça, né? Eu Não, com certeza. acredito que foi como eu até falei, né? A gente sozinha é só um contador, mas nós juntos, nós formamos a classe contábil do Sim, nosso país, sim, que é muito responsável pela economia. sim. Então, por como você falou, todas as informações é da gente. Então, assim, é hora da gente se valorizar, é hora da gente para quem ainda tem essa questão de enxergar o outro como concorrente, sim, nós somos, porque cada um nós estamos no mesmo ramo, nós somos concorrentes para olhando por esse lado, mas não devemos agir como, né? Com Porque certeza. o mercado está aí e o sol nasceu para todos. Com certeza. E a gente vai seguir assim. A gente já está chegando no final do nosso tempo e tem pessoas Uhum. que entraram depois, né? O pessoal foi entrando aí e a gente poderia de repente já refazer aquela nossa apresentação, né? Para a gente finalizar, porque o intuito aqui, pessoal, foi profissão, né? A nossa rede de contatos, a nossa colaboração e discutir também, como a gente discutiu aqui, sobre a desvalorização da profissão, sobre a ajuda, né, que nós com essa rede de contatos a gente tem uns dos outros, né? Até as nossas angústias também a gente discute, né, nos grupos, né? Ah, Sim. não consegui fazer isso. Ah, fui mal atendido. Ah, a gente não tem apoio. Então, serve também como uma área, uma válvula de escape para a gente também ter as nossas angústias também ouvidas, né? Desabafar com quem entende, né? Desabafar com quem entende, né? Porque muitas vezes a gente não consegue realizar um serviço para uma empresa, cliente,
que é uma coisa tão absurda que se você fala para ela, ela não vai entender, não vai acreditar, não vai, né? E acontece. Ninguém entende nosso ranço do Java. Isso, não tem essa coisa toda de que cada programa do governo usa um Exatamente. tipo de Abre em um Java. lugar. É, Olha, você usa um programa do governo, atualiza o Java. Usa o outro programa, desatualiza o tem Java. que desata- Aí vai desse nessa, jeito. né? Às vezes programa do mesmo programa do governo, do SPED, que é o serviço Tem um que de. só abre no Internet Explorer. É, a- o- Desse jeito. aí tem toda essa dificuldade, toda essas particularidades da nossa área que a gente Sim. conversa no grupo, né, desabafa, coloca, e também, às vezes, uma coisa básica de um ramo que a gente não sabe, que outras pessoas, de repente, sabem. Ah, alguém já calculou, não sei, CEFEM para a área mineral, ah, alguém já calculou não sei o que para a área médica. Então, tem sempre um que já fez, tem sempre um que tem experiência e não deixa de fazer para o outro. E o intuito dessa Sim. live foi isso, para a gente mostrar que estamos no mesmo ramo, mas não somos competidores, não somos inimigos, e também com os meus clientes e os clientes da Yasmin, para tipo, dar uma tranquilizada, né, uma tranquilidade que tem toda essa cooperação, que não estamos sozinhos, tem todo esse suporte e que a gente vai seguir. Não é isso aí? Isso mesmo. Isso mesmo. Então a gente está chegando aí no final da nossa live. Eu queria agradecer você, você deixasse um recado final aí para gente, falar o seu Instagram seu, o Instagram lá da sua empresa. As pessoas quiserem procurar você, seguir você aí, fica à vontade. Eu primeiro queria te agradecer pelo convite, né? Muito obrigada. E um recado que eu queria dar para quem é da classe contábil, de repente está assistindo, e não desistam. Creio que os desafios acontecem em todas as classes, todas as profissões. Se valorize mais, entenda, volte lá, resgate o sentido da nossa profissão mesmo. E para os empresários que estão assistindo também, eu gostaria de falar que, apesar do momento ser difícil, não desanime e que enxergue no seu contador um parceiro, porque alguns podem ter se perdido, né, nessa essência, como a gente vem falando, mas todo mundo está buscando a sua ajuda. Alguns ainda buscam simplesmente, apesar de poderem fazer mais, mas como você falou, pela falta de tempo, pelo tamanho de obrigações, mesmo assim eles estão fazendo bem, estão querendo proteger o seu negócio de alguma forma. Então, talvez se eles não te ajudem com uma consultoria, com alguma outra coisa, com certeza, porque eles estão ocupados ajudando nessa outra forma, né? Que é com toda essa parte de segurança, né? Para você não ser surpreendido. Sim. Mas enxergue no seu contador um parceiro, porque é isso que a gente visa, né? Isso que a gente quer. Sim. É isso. Eu queria te agradecer mais uma vez. O meu perfil, para quem quiser me seguir, é @yasmin.contadora e da nossa empresa é Cria Consultoria. Cria com Y, né? Cria com Y. Cria com Y, né? Para ficar bem, bem explicadinho. Isso, na É, minha bio tem também. Se alguém entrar no meu, vai ter lá na minha bio. Beleza. Então, pessoal, eu vou agradecer a todo mundo que participou aí da live, ficou com a gente aí até o final. É, Toda segunda-feira às 6 eu faço essa live, né? Segunda-feira que vem eu vou conversar com o José Carlos, do grupo J3. A gente vai falar sobre as características de sucesso e fracasso do empreendedorismo. Né? O grupo J3 foi dono do Subway, dono do Fredo no Shopping 28. Ele vai conversar comigo na segunda-feira que vem, às 6 horas. Também vai ser bem bacana, igual foi essa live aqui. Tá? Gostaria de agradecer. Meu Instagram é hiltoncarvalho.conte, que é esse aqui que vocês estão, claro. Eu sou dono da Mones Consultoria. E agradecer a todo mundo aí mais uma vez. E eu gosto sempre de terminar, Yasmin, falando sobre essa pandemia nossa aí, né? A gente está nesse momento aí tão ruim, mas que vai passar, e vamos ajudar um ou outro aí, ter fé aí que a gente vai ficar bem, se Deus quiser.
tá Com bom? certeza, e vai sair mais forte ainda. Com certeza. Vamos aprender para não repetir os erros e conseguir coisas novas para frente, tá bom? É verdade. Obrigado. Muito Grande obrigada. beijo para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau.